Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre reflexões sobre a guilhotina, um ensaio do Albert Camus, no qual ele fala sobre a pena de morte, mais especificamente sobre a morte na guilhotina. Este ensaio aqui foi publicado pela primeira vez em 1957 e ele foi publicado num livro que reunia outros dois ensaios. Então, além do ensaio do Camus, a gente tinha um ensaio também do Arthur Koestler e um ensaio do Jean Bloch Michel, e esses autores se reuniram na intenção de fazer um esforço para a abolição imediata da pena de morte que ainda vigorava na França à época. E o Camus tinha, digamos, uma relação bastante profunda com o tema pena de morte, era um tema que o intrigava muito, tanto que quem já teve certo contato com a obra dele, com a ficção dele, já deve ter percebido que em diversos dos livros dele a gente tem a pena de morte como tema em certo momento. E toda essa quase fixação do Camus com esse tema tem origem em uma lembrança que ele tinha do pai dele. O que aconteceu? Quando o Camus era bem pequenininho, a gente já fala sobre isso aí, aliás, o pai dele vê uma execução acontecendo na Argélia. E ele volta para casa extremamente transtornado, vomitando, claramente muito abalado por aquela experiência que ele tinha vivenciado. E aí, sobre o Camus criança, o negócio é que ele era muito pequenininho, não tinha nem 1 ano, se eu não me engano, quando isso acontece. Então, muito provavelmente era aquele tipo de lembrança da família que tanta gente te conta que, no fim das contas, você acha que você realmente se lembra daquilo, sabe? Uma espécie de memória construída, sabe? Porque o Camus era realmente muito pequenininho para se lembrar disso. Mas, então, como deve ter ficado claro já aqui, o Camus era veementemente contra a pena de morte. E aqui, neste ensaio, ele tenta convencer o leitor de que a pena de morte é um absurdo e não deve existir. Então, vamos lá. Quais são os argumentos do Camus? Vou começar com o que ele pensa sobre a pena de morte. A pena de morte, sob o olhar do Estado, era uma espécie de instrumento para dar o exemplo, quase que uma medida educativa, se a gente pode dizer isso. Mas a ideia era que alguém que cometeu um crime muitíssimo grave é executado, e a ideia era algo como, olha, é isso aqui que vai acontecer com você caso você cometa algum crime muito grave. Só que para o Camus, todo esse papo aí não é verdade. Para ele, não é nisso que a pena capital realmente consiste, e sim numa espécie de lei de talião moderna, numa pura e simples vingança. Porque se a ideia é mesmo dar o exemplo, por que que as execuções passaram a ser feitas de forma privada dentro das prisões, longe do olhar do público que, em teoria, deveria ver aquilo acontecendo para entender, para ser educado sobre aquilo que aconteceria com eles caso eles viessem a cometer um crime? E aí eu queria ler uns trechinhos aqui do livro para vocês. Olha só o que ele diz nas páginas 20 e 21. Ele começa falando dessa experiência do pai dele, que chegou em casa super abalado, vomitou após ver uma execução, e diz: quando a Suprema Justiça faz apenas vomitar o bom homem que ela deveria proteger, parece difícil sustentar que ela se destina, como deveria ser sua função, a trazer mais paz e ordem à cidade. Pelo contrário, salta aos olhos que ela não é menos revoltante que o crime, e que esta nova morte, longe de reparar o crime cometido em relação ao corpo social, acrescenta uma nova mácula à primeira. Tanto é verdade que ninguém ousa falar diretamente sobre esta cerimônia. Criaram, a esse respeito, uma espécie de linguagem ritual, reduzida a fórmulas estereotipadas. Em nossa sociedade, por demais policiada, só reconhecemos que uma doença é grave quando não ousamos falar dela diretamente. Durante muito tempo, nas famílias burguesas, as pessoas se limitavam a dizer que a filha mais velha era fraca do peito ou que o pai sofria de um inchaço, porque tuberculose e câncer eram consideradas doenças um pouco vergonhosas. Isto é muito mais verdadeiro no caso da pena de morte, já que todos se esmeram em só falar dela por eufemismos. Ela está para o corpo político como o câncer está para o corpo individual. E aí, claro que a gente tem que levar em consideração a época em que este livro aqui foi publicado, não é? E o Camus já deixa no comecinho do ensaio muito claro: minha intenção, muito pelo contrário, é falar dela cruamente, ou seja, não vai usar eufemismos aqui, vai falar do que realmente é a pena de morte. E ele o faz porque, na opinião dele, quando o silêncio ou as armadilhas da linguagem contribuem para manter um abuso que deve ser reformado ou uma infelicidade que pode ser aliviada, não há outra solução senão falar claramente e mostrar a obscenidade que se esconde sob o manto das palavras. E devo dizer que concordo bastante com isso aqui. E apesar de a pena de morte já ser executada dentro das prisões, ou seja, longe do olhar do público, na época em que o Camus publica este ensaio,
nem sempre foi assim, a gente bem sabe. Por muito tempo, a pena de morte foi executada publicamente, como uma espécie de espetáculo bárbaro, onde as pessoas se reuniam, geralmente em praça pública, para ver cabeças sendo decapitadas. Só que na França, segundo Camus, isso muda quando ocorre uma execução, e aí quando já se tinha fotografia, e essa execução é muito fotografada. Tinha inúmeros veículos ali, tirando várias fotos, e aí no dia seguinte, um jornal parisiense muito importante publica diversas fotos daquela execução. E aí o governo considera aquilo algo ruim, não queria, digamos, toda essa publicidade em cima de uma decapitação, e aí decidem que as execuções, a partir dali, iriam se realizar dentro de presídios. Só que aí o Camus questiona, ué, mas se é uma medida exemplar, a gente tem mais é que ver, né? Tem que ter essa publicidade toda. Então, por que que o governo não considera essa publicidade boa? E aí a justificativa do Camus é de que nem o governo, nem o Estado acreditava que a pena de morte era realmente algo exemplar. Uma medida para ensinar a população de que crimes graves não deveriam ser cometidos, uma medida para prevenir esses crimes. Não, isso era simplesmente um véu para omitir o que realmente seria a pena de morte, que é uma vingança e uma maneira do Estado de resolver um problema que, na verdade, ele não sabia resolver de outra forma. Olha o que ele diz na página 27 sobre esse caso. A administração e o governo, contrariamente a qualquer previsão, receberam muito mal esta excelente publicidade, as inúmeras fotos da execução, e gritaram que a imprensa quis lisonjear os instintos sádicos de seus leitores. Ficou decidido, então, que as execuções não se fariam mais em público. Dispositivo que, pouco depois, tornou mais fácil o trabalho das autoridades da ocupação. A lógica, neste caso, não estava com o legislador, realmente. Se o que se deseja efetivamente é que a pena seja exemplar, na verdade se deve não apenas multiplicar as fotografias, mas instalar a câmera sobre um patíbulo na Place de la Concorde às 2 horas da tarde, convidar todo o povo e televisionar a cerimônia para os ausentes. Ou se faz isto, ou então se deve deixar de falar em exemplaridade. Como pode ser exemplar o assassinato furtivo que se comete à noite num pátio de uma prisão? Na verdade, é preciso matar publicamente ou então admitir que não nos sentimos autorizados a matar. Se a sociedade justifica a pena de morte pela necessidade de exemplo, ela própria deve justificar-se ao tornar a publicidade necessária. E em seguida, na página 37, ele diz: mas, afinal, por que a sociedade acreditaria neste exemplo, no exemplo da pena de morte, já que ele não detém o crime e seus efeitos, caso existam, são invisíveis? Pois é. Para o Camus, a pena de morte não somente é inútil, como também é prejudicial. E ele fornece alguns argumentos, tanto de ordem filosófica, mas também de ordem mais prática, digamos, se apoiando em dados, para provar os seus pontos. Então, por que ele diz que a pena de morte é inútil? Primeiramente, porque não há nenhuma evidência de que a pena de morte realmente tenha feito alguém que tinha se decidido a cometer um crime grave a recuar. E ele traz dados para apoiar essa argumentação dele. Olha só, na página 38. Uma estatística do início do século na Inglaterra mostra que, de 250 enforcados, 170 tinham antes assistido pessoalmente a uma ou duas execuções da pena capital. Ainda em 1886, de 167 condenados à morte que haviam desfilado na prisão de Bristol, 164 tinham assistido ao menos a uma execução. Essas pesquisas não podem mais ser realizadas na França em função do segredo que cerca as execuções. Mas permitem pensar que devia haver, em torno de meu pai, no dia da execução, um grande número de futuros criminosos que não vomitaram. E para apoiar essa visão da pena de morte como um instrumento inútil, ele também se utiliza de um argumento de ordem mais filosófica, que é apelar para a natureza humana. Porque para que a pena capital fosse realmente intimidadora, a nossa natureza deveria ser uma constante. Então a gente deveria ver alguém ser, sei lá, decapitado, condenado à morte por um crime muito grave que ele cometeu e ficar, meu Deus do céu, eu nunca vou fazer isso na minha vida. Não importam as circunstâncias. Mas a gente sabe que não é assim que acontece. Afinal de contas, a nossa natureza é bastante volátil e o Camus fala sobre isso aqui, na página 39. Na verdade, se o medo da morte é uma evidência, trata-se de outro e não deste medo que, por maior que fosse, nunca bastou para desencorajar as paixões humanas. Bacon tem razão quando diz que não existe nenhuma paixão, por mais fraca, que não possa enfrentar e dominar o medo da morte. A vingança, o amor, a honra, a dor ou outro medo conseguem triunfar. Por quê? Porque os instintos que no ser humano são combatidos não são, como quer a lei,
forças constantes em estados de equilíbrio, são forças variáveis. E ele continua nas páginas 40 e 41. Para que a pena capital seja realmente intimidadora, seria necessário que a natureza humana fosse diferente e que fosse também tão estável e serena quanto a própria lei. Mas, então, ela seria uma natureza morta. Depois ele ainda acrescenta outro raciocínio. O instinto de vida, se é fundamental, não é mais do que outro instinto sobre o qual não falam os psicólogos de elite. O instinto de morte que exige, em certos momentos, a destruição de si próprio e dos outros. É provável que o desejo de matar coincida muitas vezes com o desejo de morrer ou de aniquilar a si próprio. O instinto de preservação se vê, desta forma, duplicado, em proporções variáveis, pelo instinto de destruição. Este último é o único que pode explicar por inteiro as inúmeras perversões que, do alcoolismo às drogas, levam a pessoa à sua derrocada sem que ela possa ignorá-la. Todas as estatísticas, sem exceção, tanto as que concernem aos países abolicionistas quanto os outros, mostram que não há ligação entre a abolição da pena de morte e criminalidade. Tudo que podemos concluir, a partir dos números há muito definidos pelas estatísticas, é o seguinte: ao longo dos séculos, punimos com a morte crimes outros que o assassinato e a pena suprema, longamente repetida, não fez desaparecer nenhum deles. Das 33 nações que acabaram com a pena de morte ou que não mais fazem uso dela, o número de assassinatos, afinal, não aumentou. Quem poderia concluir com isso que a pena de morte realmente intimide? E ele cita aqui também uma estatística que mostra que muitas das pessoas que foram assassinos, que mataram alguém, não eram pessoas, por exemplo, com antecedentes criminais ou que, enquanto estava barbeando o seu rosto na manhã, se olhando para o espelho, sabia que naquele dia, mais tarde, iria matar alguém. Justamente por conta dessas paixões, dessa nossa natureza que não é constante. Então, essa pessoa pode até ter tido contato com uma execução um dia, ter visto alguém sendo executado na sua frente por conta de um crime que aquela pessoa cometeu, mas muito provavelmente ela nem ligou para aquilo porque pensa, isso aqui não é comigo, isso nunca vai acontecer comigo, eu nunca vou matar alguém. Até que chega a hora em que aparece a ira, a necessidade de vingança, e aí essa pessoa acaba cometendo um crime. E de nada adiantou que ela tivesse visto uma execução acontecer na frente dela. Agora sobre a pena de morte, não como somente um instrumento inútil, mas também prejudicial. Um dos principais pontos do Camus é que a sentença de execução de alguém replica o ato que ela pretende punir. Então, qual é a lógica disso? Porque parece muito consistir numa lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. E o segundo ponto que ele coloca aqui, e para mim é o que mais pega, é a questão de essa sentença ser algo completamente irreversível e para um ato que é sujeito a erro jurídico. E quantas histórias de pessoas que foram condenadas sendo que eram inocentes, ou seja, foram condenadas de forma injustas, que a gente já não ouviu falar por aí. E, inclusive, teve casos que envolveram pena de morte. Então, a pessoa foi assassinada e depois descobriu-se que a pessoa era inocente, mas aí o que se podia fazer? A pessoa, infelizmente, já estava morta. E ele fala bastante sobre isso aqui, eu queria ler uns trechinhos para vocês. Página 43. A morte não comporta gradações nem probabilidades. Ela fixa todas as coisas, tanto a culpabilidade quanto o corpo, numa rigidez definitiva. No entanto, em nosso país, ela nos é administrada em nome de uma possibilidade e de uma suposição. Embora essa suposição seja razoável, não seria necessária uma certeza para autorizar a mais definitiva das mortes? A pena de morte, que não serve realmente como exemplo nem a justiça distributiva, usurpa, além do mais, um privilégio exorbitante ao pretender castigar uma culpa sempre relativa com um castigo definitivo e irreparável. Em ambos os casos, não devemos confessar que a pena capital só é eliminadora na medida em que é irreparável? E aí, em seguida, ele comenta sobre um caso de 1957 de um homem que foi executado na Califórnia, só que o colocaram numa câmara de gás para morrer lá. E enquanto aquele homem estava lá sendo executado pelo Estado, descobria-se que, na verdade, ele era inocente. Então até tentam ligar para a prisão para impedir a morte dele, que estava agendada para aquele dia, mas já era tarde demais. E é óbvio que o Camus diz: qualquer outra pena, mesmo a mais dura, lhe daria esta oportunidade. A pena de morte não lhe deu nenhuma. Poderiam dizer que este fato é uma exceção, que é o que costumam dizer, né? Pois bem, nossas vidas também o são.
E fora o fato de que a justiça está sujeita a erros e como está, né, de diversas ordens, a gente tem também a questão da mutabilidade das leis. Então, coisas que eram há 50 anos consideradas crimes, hoje são inimagináveis de pensar que um dia realmente foram consideradas crimes, como, por exemplo, homossexualidade, que, aliás, em alguns lugares do mundo, infelizmente, ainda é considerada crime. E aí ele comenta sobre essa mutabilidade da lei e também dos inúmeros acasos que envolvem um julgamento. A gente sabe muito bem disso, né? Não precisa acompanhar a justiça aí com muito afinco para a gente ver que tem muita coisa que influencia no resultado de um julgamento. E aí a gente vai deixar a vida de alguém na mão desse tipo de coisa? Há muitos acasos numa sequência, mesmo que seja mortal. Tantos acasos que influenciam a decisão final do júri, pois é, né? E sobre a mutabilidade das leis. Eles devem saber que os tempos e os costumes mudam. Chega o dia no qual o culpado, executado com muita pressa, já nem parece tão cruel. Mas é tarde demais, e só se resta se arrepender ou esquecer. Na verdade, esquecemos. A sociedade, no entanto, nem por isso é menos atingida. Se a justiça sabe que está enferma, não seria conveniente que ela se mostrasse modesta, deixando em torno de suas sentenças uma margem suficiente para que o erro eventual pudesse ser reparado? E aí ele diz que a ideia não é excluir o castigo. Inclusive ele fala aqui que está muito longe de achar que os crimes não devem ser punidos, coisas do tipo. Não, ele acredita que devem ser punidos sim, mas com a suspensão dessa condenação última que está sujeita a tantos acasos e erros e que coloca um ato que é irreversível para a execução, não é? Então, o que é que o Camus propõe aqui? Páginas 90 e 91. A pena capital seria substituída, então, por trabalhos forçados, perpétuos para os criminosos julgados irredutíveis e temporários para os outros. Aqueles que acham que esta pena é mais dura que a pena capital, se responderá com espanto que não tenham proposto, neste caso, reservá-la aos landrus e aplicar a pena capital aos criminosos secundários. Vamos lembrar-lhes também que os trabalhos forçados deixam ao condenado a possibilidade de escolher a morte, ao passo que a guilhotina não deixa aberto nenhum caminho de volta. Aos que acham, pelo contrário, que os trabalhos forçados são uma pena fraca demais, responde-se, em primeiro lugar, que lhes falta imaginação, falta literatura russa, diga-se de passagem, e então que a privação de liberdade lhes parece um castigo mais leve na única medida em que a sociedade contemporânea nos ensinou a desprezar a liberdade. Olha que forte isso. Que Caim não seja morto, mas que conserve, aos olhos dos homens, o sinal de reprovação. Eis, em todo caso, a lição que devemos tirar do Antigo Testamento. Baita ensaio. É impressionante, Camus é um autor que sempre fica ressoando dentro de mim por muito tempo após a leitura, sabe? É uma leitura que sacode, que incomoda, mas num bom sentido. E eu queria terminar esta resenha com um outro trechinho, daqui a pouco isso aqui vira um audiobook, não vai virar mais porque eu vou acabar a resenha aqui, mas queria finalizar a resenha com este trechinho. Portanto, se é desejável manter a pena de morte, que nos poupem, ao menos, da hipocrisia de uma justificativa pelo exemplo. Chamemo-la por seu nome, pelo que, a falta de outra nobreza, lhe dará a verdade, e vamos reconhecê-la pelo que é em sua essência, uma vingança. Aliás, eu diria que essa lição aqui cabe não somente à pena de morte, mas a tudo. A gente tem que chamar as coisas pelos nomes que ela tem, né? Ultimamente a gente tem visto aí os sentidos de inúmeras palavras sendo deturpados, sendo perdidos, e eu acho que a gente nunca pode esquecer de dar às coisas os nomes que elas realmente têm. Fica a baita recomendação de ensaio aqui, leitura rapidinha, mas não subestime, porque vai te incomodar bastante, te colocar para pensar sobre muita coisa. Camus é genial. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um beijo e até o próximo vídeo.